Boa noite! Glória a Deus! Assunto sério de hoje é 27, 27 de abril de 2022. Deus é bom, né? Quando Jesus Cristo declarou que a verdadeira comida, a verdadeira bebida era o corpo e o sangue dele. E ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Muitos deixaram de seguir Jesus. Muitos abandonaram ele. E ele virou para os 12 e perguntou: e vocês? Também não vão embora? Vocês não querem acompanhar a multidão, as pessoas? Aí Pedro falou: vamos para onde, Senhor? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Olha que coisa! Entenda algo. Sabe o que eu entendo dessa introdução? É que muitos abandonaram, se distanciaram de Jesus, porque a palavra foi dura demais. Tipo assim, a palavra feriu, machucou, incomodou, falou a verdade e aquela pessoa não aceitou a verdade. Foi assim que aconteceu em João capítulo 6. Muitos abandonaram Jesus porque não aceitaram a verdade. Olharam para a palavra e achou a palavra pesada demais. Tipo assim, misericórdia, vou ter que mudar tudo isso, vou ter que abandonar tudo isso, deixar de lado isso que tanto me alimenta. Como assim? Entendeu? Muitos abandonaram Jesus. Sabe por quê? Porque o discernimento que ele trouxe, a verdade que ele trouxe, doeu, machucou. A Escritura Sagrada diz que a palavra do Senhor é como espada de 2 gumes. Vai até a medula, faz separação de tudo e mostra na realidade quem nós somos. Então, quando Jesus Cristo, aquele discernimento, ensina aquela verdade em João 6, muitos não aceitaram. Como que pode o corpo dele ser nossa verdadeira comida e o sangue dele ser nossa verdadeira bebida? E muitos abandonam Jesus, porque a palavra é dura demais. Não é a palavra que é dura, é o coração. A palavra não machuca, é o ego. A palavra não fere, é a soberba. Entendeu? É o coração duro que fere. A palavra, ela não machuca, é a mágoa que machuca. Entendeu? É a mágoa. Porque a palavra, ela cura, ela sara, ela é bálsamo, ela realiza milagres, ela transforma. A palavra, ela alimenta. Entendeu? O problema não é a palavra, é o coração duro, é os pensamentos iníquos. Quando a palavra confronta, muitos não querem mais Cristo Jesus. Porque quando a palavra confronta, a pessoa subentende e compreende que ela vai ter que abandonar tudo aquilo. E tudo aquilo que ela precisa abandonar, alimenta ela. Então, o assunto sério de hoje está em João capítulo 9.
Olha o que diz aí o versículo 1 em diante. Enquanto prosseguia caminhando, Jesus viu um homem que tinha nascido cego. Olha que coisa maravilhosa. Mestre, perguntaram seus discípulos, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Nenhuma coisa, nem outra, respondeu Jesus. Mas isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse na vida dele. Todos nós devemos cumprir as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou, enquanto é dia. Eita glória! A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto eu ainda estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Então Jesus cuspiu no chão, fez barro com a saliva, aplicou-a nos olhos do cego e disse, vá lavar-se no tanque de Siloé. A palavra Siloé significa enviado. Assim o homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e os outros que conheciam o homem como um mendigo perguntavam uns aos outros, este é o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, outros diziam que não. Não pode ser o mesmo homem, pensavam eles. Mas sem dúvida se parece com ele. Mas ele dizia, eu sou aquele homem. Então, como foram abertos seus olhos, perguntaram eles. Ele disse, um homem chamado Jesus misturou terra com saliva e colocou-a nos meus olhos. Depois me mandou ir ao tanque de Siloé, ou seja, o enviado, e lavar-me. Eu fui, lavei-me e agora posso ver. Amém? Agora posso ver. Olha que coisa maravilhosa. Ontem Jesus Cristo nos ensinou que ele tinha um alimento. Era fazer a vontade do Pai que o enviou. E hoje ele nos ensina algo interessante. Quando ele olha e se depara diante daquela situação, a Escritura Sagrada diz que quando eles viram aquele homem cego, os discípulos, foi muito claro, Senhor, quem pecou? Ele ou os pais? E Jesus Cristo foi muito claro, nenhum deles. O que está acontecendo na vida deste homem é para que a glória de Deus se manifeste. Olha que coisa. Para que a glória de Deus se manifeste. O homem era cego e por causa da cegueira mendigava. Ou seja, tinha várias circunstâncias que prejudicava uma vida normal daquele homem. Inclusive o próprio julgamento. As pessoas, porque os discípulos, foi muito claro, no coração dos discípulos, ele enfrentava aquela situação por causa do pecado. Está cego e mendigando porque pecou. Se não foi ele, foi os pais. Já nasceu cego por causa do pecado, por causa da iniquidade. Alguém pecou, porque não pode uma pessoa viver essa situação quando tem uma vida normal e natural. Olha que coisa. Ou seja, quando Jesus depara com aquela situação, Jesus Cristo faz algo que eu e você temos que compreender. Tenta resolver o problema daquele homem. Tenta resolver o problema daquele homem. Jesus Cristo não fica medindo a situação. Não fica analisando, será que ele é merecedor ou não? Jesus Cristo vai resolver o problema daquele homem. E Jesus Cristo disse algo que eu e você temos que compreender na nossa vida. Ele disse o seguinte, é muito claro. Eu
e vocês temos que fazer a obra daquele que nos enviou enquanto é dia. Jesus Cristo estava dizendo, olha, deixa eu falar algo para vocês. Enquanto a gente tem vida, a gente tem que executar aquilo que Deus nos pediu. Enquanto nós temos vida, nós temos que viver segundo os mandamentos e os planos de Deus para a nossa vida. Enquanto nós temos fôlego de vida, enquanto é dia, ou seja, podemos caminhar, andar, enquanto é dia, ou seja, podemos falar, enquanto é dia, ou seja, temos fôlego de vida, aquilo que Deus tem nos pedido, temos que executar. Então Jesus Cristo deixa algo aqui muito claro para nós. Nascemos para um propósito. Está lembrado da ministração de ontem? Uma vida com propósito? Nascemos para um propósito. Então, enquanto é dia, glorifique a Deus. Enquanto tem fôlego de vida, exalte a Deus. Enquanto é dia, viva essa vida com propósito. E Jesus Cristo deixa algo muito importante para mim e para você. Eu sou a luz do mundo. O que é ser luz, né? Será que eu e você compreendemos o que é ser luz? Por exemplo, quando o sol nasce, ou quando estamos no tempo do sol, nas horas do sol, o que acontece conosco? Não fica tudo mais claro, mais nítido? Não fica? Toda tarefa que a gente realiza não tem facilidade? Os obstáculos diminuem? A circunstância fica favorável? É isso. Jesus Cristo está dizendo, eu sou a luz do mundo. Se eu quero circunstâncias favoráveis, se eu quero ter um dia a qual os obstáculos vão se diminuir, a qual farei a minha tarefa com maior qualidade e com maior tranquilidade, eu tenho que estar na luz. Luz do mundo. Jesus Cristo está deixando muito nítido isso. Eu sou o único que pode dar vida ao mundo. Enquanto é dia. Entendeu? Enquanto é dia, fazemos a tarefa. Enquanto temos fôlego de vida, fazemos a tarefa. Vivemos os planos que Deus tem para nós. Ah, que coisa maravilhosa! Porque Jesus Cristo é a vida que o mundo precisa. Eu sou a luz do mundo. Eu dou vida ao mundo, a todo aquele que me confessar, a todo aquele que se entregar, a todo aquele que renunciar. Então, quando acontece toda aquela circunstância naquele dia, Jesus Cristo simplesmente, olha que coisa, nós não vivemos e não alcançamos certas situações na nossa vida por irresponsabilidade nossa. Somos irresponsáveis na nossa vida diária com Jesus Cristo. Somos irresponsáveis na nossa vida cotidiana com Cristo Jesus. E muitas vezes buscamos Ele só nas dificuldades. Quando o dia está normal, muitas vezes nem lembramos dele, nem para agradecer. Lembramos de tudo, menos de Jesus Cristo. É impressionante. Mas entenda algo. Aquele homem só voltou a ter vista, a enxergar. Aquele homem parou de mendigar. A vida dele foi mudada e transformada por um simples ato. Por um simples ato. Enquanto a humanidade, enquanto as pessoas
não fazia nada para ajudá-lo. Jesus Cristo muda a história daquele homem. Enquanto as pessoas, ou seja, os discípulos olhavam para aquela situação e tinham dúvida no coração, Jesus Cristo pega e através da saliva e o pó da terra faz um barro e passa nos olhos daquele cego e manda ele ir até um tanque chamado Siloé, que significa enviado. Aquele que foi enviado, aquele que veio. Olha que coisa. E quando aquele homem lava os olhos, ele volta a enxergar. Um assunto sério de hoje é: eu e você temos feito a vontade do Pai enquanto temos fôlego de vida? Nós cremos 100% que Cristo Jesus é realmente a luz do mundo? Se sim, por que estamos tão vagarosos? Por quê? Ontem falou de colheita, de plantio, de semeadura, falou de campo vasto, falou de fazer a obra, falou que o que nos sustenta é a vontade do Pai. Se nós realizarmos ela, aonde uma mulher samaritana foi transformada e toda aquela cidade, naquela região de Samaria, se entregou a Cristo Jesus. E hoje ele está falando justamente sobre sermos e vivermos esse propósito, de entender que Ele é a luz do mundo, de compreender que fora dele nada podemos. Sabe, muitas vezes eu e você não vivemos a provisão do Senhor porque não cremos nele. É simples assim. Porque ele mesmo disse aqui, ele disse para mim e para você. Ele não disse: olha, você vai ter que acontecer isso, acontecer aquilo. Você vai ter que ficar 5, 10, 20 anos. Você vai ter que não sei o que lá, não sei o que, não sei da onde. Ele mesmo disse: se eu confessar os meus pecados, abandonar eles, declarar que Cristo Jesus é o meu único e suficiente Salvador, ele mesmo diz que ele rogaria ao Pai e o Espírito Santo seria dado a mim. E o Espírito Santo faria morada em mim. E o Espírito Santo me ensinaria toda a verdade do reino dele e glorificaria o nome dele. Aí ele diz aqui, para mim e para você, enquanto é dia, enquanto é dia, enquanto é dia. Ele mesmo fala para mim e para você aqui, eu sou a luz do mundo. A luz do mundo. É Ele que transforma, é Ele que muda, é Ele que restaura, é Ele que faz todas as coisas. E Ele diz para mim e para você no versículo 4 do Evangelho de João, capítulo 9, todos nós devemos cumprir a tarefa que nos foram dadas por aquele que me enviou enquanto é dia. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto eu ainda estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Então Jesus Cristo está deixando muito claro, todos nós devemos cumprir as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. E qual é a tarefa? Amar o próximo. E qual é a tarefa? Parar de julgar. E qual é a tarefa? Trazer solução para os problemas. E qual é a tarefa? Mudar a vida de alguém. E qual é a tarefa? Amar a Deus. E qual é a tarefa? Amar o próximo. E qual é a tarefa? Ser um verdadeiro cristão. Essa é a minha e a sua tarefa. Porque Cristo Jesus ainda é a luz do mundo.
Mas ele falou, ele deixou isso muito claro, que enquanto ele estivesse no mundo. Ah, é? E por que você acha que ele te deu e me deu o Espírito Santo? Por que ele falou que eu e você seríamos testemunha dele? Milagre só acontece com aquele que está na presença do Senhor. O pão só se multiplicou porque aquele que estava com os pães nas mãos e os peixinhos estava na presença de Deus. Era o Filho amado de Deus. Entendeu? Esse homem, desde a sua nascença, teve a cura dele porque ele estava diante daquele que estava e vivia na presença de Deus. Entendeu? Quando está na presença de Deus, até um barro feito da saliva e do pó da terra cura, liberta, sara. Então, enquanto eu e você temos fôlego de vida, vamos fazer o que Jesus Cristo nos pediu? Fazer a vontade daquele que enviou ele? Ou a gente vai continuar sendo contaminado com os assuntos do mundo? Eu tenho que escolher. Eu tenho que escolher. Você tem que escolher. Ou para mim o mais importante é o que a palavra diz ou o assunto do mundo? O que você quer ser? O assunto é sério. Que decisão você quer tomar? Sabe por quê? Porque, vamos ser sinceros, mas muito claro, do que adianta eu e você, como diz a própria palavra, ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Do que adianta? Quem gostava de reconhecimento eram escribas e fariseus, doutores da lei, a qual Jesus Cristo os repreendia todos os momentos que estavam com ele. Esses mesmos doutores da lei que fazia da casa de oração de Deus um lugar de covil de ladrões, que vendiam, que, ou seja, aproveitava uma circunstância para ter benefícios. Você escolhe. E eu escolho. Ou viver uma vida de constante provisão do Senhor, aonde uma saliva com o pó da terra, que coisa maravilhosa, liberta uma pessoa de uma estrutura que ela vivia, que fazia ela perecer, que fazia ela perecer. Olha que coisa. Porque estava diante da luz do mundo. Entendeu? Não adianta ficar abrindo a boca dentro da tua casa. Faz a tua vida testemunhar por você. Vamos fazer a nossa atitude testemunhar por nós, a nossa vida, cada palavra que sai dos nossos lábios, testemunhar por nós. As palavras que saíam dos lábios de Jesus Cristo tinham vida. Vocês não perceberam isso? Vai lavar lá no tanque de Siloé, vai lavar no tanque chamado enviado. Ou seja, Jesus Cristo estava falando para o homem, ó, eu sou o enviado. Eu fui enviado para curar essa tua cegueira. Vai lá. Vai lá. Então é isso. É isso, é tão simples. É ter uma vida diante daquele que é a luz.
que é a própria vida. Que é a própria vida. Só o sangue dele cura, liberta. Só o sangue dele lava, purifica. Só o corpo dele é o verdadeiro alimento. Cristo Jesus. Cristo Jesus. Cristo Jesus. Do que adianta? Do que adianta? Uma vida sem propósito não tem valor nenhum. Por isso que a saliva e o pó da terra tirava a cegueira de um homem, porque este que fez tinha um propósito de vida. Fazer a vontade daquele que havia enviado ele. Só isso. Só isso. Vamos fazer, vamos viver a vontade daquele que nos escolheu, que nos resgatou do mundo. Você acha que Jesus Cristo nos resgata do mundo para quê? Para continuarmos falando mal dos outros? Para continuarmos sermos julgadores? Eu não sou juiz. Para continuar condenando? Eu não sou juiz. Existe um só, e esse é justo. Eu não vou poder falar nada para ele no dia do juízo. Qual o argumento que eu vou ter diante de Cristo Jesus? Fala para mim. Que argumento? Eu vou chegar diante dele e falar, então, Jesus Cristo aqui, entendeu? Entendeu o quê, filho? Pois bem, o que mais você queria que eu fizesse? Eu derramei meu sangue por você, fui parar numa cruz por você, eu fui no inferno, peguei a chave da morte do inferno por você, por te amar. O que mais você queria que eu fizesse? Hã? Então, Jesus Cristo, aqui, sabe, o talento que o Senhor me deu, a vida que o Senhor me deu, o fôlego de vida que o Senhor soprasse nas minhas narinas. Então, Jesus Cristo, eu tive tanto medo que eu não fiz nada. E Jesus Cristo está dizendo, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Você acha que nós somos o que para Ele? Sereis minha testemunha. Ele disse, eis que vos dou o poder. Amém? Vamos orar? Escreva aí. Eu espero que você tenha entendido a palavra de hoje, porque ela falou de milagre. Ela falou de soluções. Ela falou de mudança, sabe? Essa palavra fala de mudança de hábitos. O homem que era mendigo já não era mais. Que desde o seu nascimento era cego, já não tinha mais a cegueira. Mudança de hábito. Uma vida com propósito. E hoje, mudança de hábito. Saia dessa rotina, até religiosa, por favor. Para de ter uma rotina cristã. Você tem que ter uma vida cristã. Para com essa história. Jesus Cristo tinha uma vida cristã. Ele não tinha rotina. A vida dele era entrega. Não era cheio de rotina. O dia a dia de Cristo Jesus era para fazer a vontade daquele que havia enviado ele. Deus. Só isso. Ele não tinha rotina. Ele tinha uma vida. Vida de propósito. Mudança de hábitos. Por favor. Chegou o dia. Chegou o dia de ir no tanque de Siloé, o enviado. Chegou o dia. Chegou o dia de se colocar diante de Cristo Jesus e tomar uma postura, uma decisão. Tomar uma decisão. Um discernimento, um propósito, uma vida.
Mudança, vamos, mudança de hábito, chega. O que me alimenta, o que te alimenta, o que nos alimenta é fazer a vontade do Pai. O que nos faz viver uma vida de propósito é praticar enquanto é dia. Jesus Cristo deixa isso muito claro. A minha e a tua vida só terá fruto se algo fizermos enquanto temos vida.